E aí pessoal, sou eu, Pastor Leandro Silva. Estamos aqui em mais um vídeo, dessa leitura obrigatória. E hoje eu quero indicar 5 livros para encorajar pastores e líderes. Esses vídeos de livros que eu estou fazendo para meus colegas, amigos, alunos, que são líderes, são pastores. Então esse vídeo é para falar sobre isso. No dia a dia, na caminhada do ministério, não é fácil. Os pastores se desgastam, têm problemas, dificuldades, pressões internas, pressões externas, Não é fácil ser pastor, somente nos dias de hoje. Então quero te encorajar, através desses livros, lógico, além da leitura bíblica. Se você quer se encorajar, leia a Bíblia, O apóstolo Paulo fala em Romanos que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Então o primeiro ponto para você se encorajar é ler a palavra de Deus, a Bíblia, Estou sempre falando isso. Mas além da Bíblia, você pode também se encorajar através de homens e mulheres de Deus que escreveram, estudaram, tiveram experiências que podem te ajudar, tá bom? O primeiro livro é esse aqui, O Pastor, o Profeta de Deus. É um livro da editora Vida Nova, Edições Vida Nova. O autor é o Donald E. Price, com outros autores, ele organizou. É de uma série que a Vida Nova estava fazendo, chamado Pastorado Eficaz, E muito bom esse livro aqui, me ajudou bastante. Ele fala sobre essa questão das pressões externas, pressões internas do pastorado, e tem vários textos de vários autores que são pastores, E eu acho interessante porque esse livro fala dessa questão do pastor como profeta de Deus, colocado por Deus naquele lugar, A Bíblia diz, 1 Coríntios 12, 28, Efésios 4, 11, que Deus colocou na igreja, pastores, Ele estabeleceu, Ele implantou. E o pastor é um profeta de Deus ali naquele lugar, naquele rebanho, e está lidando com os problemas das pessoas no dia a dia, e orando e intercedendo. E esse livro aqui é bom porque ele tem alguns, por exemplo, ele fala de uma questão que a gente lida muito. Tem um capítulo que chama Concorrendo com os Reis da Comunicação, porque somente hoje, com os pastores televisivos, programas na TV, rádio, internet, e aí talvez você, como eu, não tem uma possibilidade, e você é conhecido só pelo seu rebanho mesmo, ou alguns, outras pessoas, e aí você acaba sofrendo uma concorrência desleal, porque, por exemplo, ele fala aqui que o seu sermão termina, você está satisfeito, acabou o culto, aí no final do culto a pessoa vem te cumprimentar e fala: pastor, foi muito bom o culto, seu sermão foi uma benção, mas você viu que o pastor fulano de tal falou na televisão, no programa dele, olha, foi uma benção, eu estou acompanhando, não sei o que, e aí você ouve a pessoa falar, lógico que com uma gentileza, uma educação, mas você, se é ser humano como eu, com certeza vai pensar: poxa, o camarada não prestou atenção em nada do que eu preguei, Quer dizer que ele acompanha mais o televisivo, do que o meu ministério que eu estou pregando. É complicado isso, O pastor às vezes tem essa necessidade de saber o que está acontecendo, Foi pregado no domingo, aí na semana, que os irmãos estão praticando, surtiu efeito na vida das pessoas. É importante, o pastor precisa desse feedback, e nem sempre a gente tem, E aí quando você quer saber o que aconteceu, e aí o irmão vem e fala da pregação do cara da televisão, da rádio, e às vezes é frustrante, na verdade. E aí ele fala pra gente não levar na esportiva isso, não se incomodar, porque ele coloca uma questão interessante, porque aquele cara televisivo, ele nem sabe o nome das pessoas, não conhece pessoas, as pessoas são meros números para ele, espectadores ou ofertantes, mas você sabe, você conhece a pessoa, você conhece o nome da pessoa, você já foi na casa da pessoa. Então essa é uma vantagem, é algo que esse pastor televisivo nunca vai ter, Então quando eu li isso, foi para mim uma verdade libertadora, Eu achava também, poxa, o pessoal ficava frustrado às vezes, e essa coisa da competição, será que a minha voz não é profética? E quando eu li isso, eu falei: olha, então fica tranquilo, porque o camarada lá tem seu ministério, louva a Deus todos os ministérios, mas eu não vou ficar estressado, frustrado, porque eu sei que eu sou um pastor de Deus, onde Ele me plantou. Tá certo, queridão? Leia aí, muito bom, Leitura obrigatória. Você que é pastor bivocacionado, um pastor que não é integral, que é tempo parcial, tem esse livro aqui, Conciliando, aliás, Profissão e Ministério, da CPAD.
do Dennis Vickers, não conhecia esse autor, CPAD também. São poucos livros que eu tenho, mas gostei muito desse livro. Eu fui presenteado e li, muito bom. Ele fala essa questão do pastor que não é integral, né? Até uma discussão, né, em relação a isso. Tem um autor chamado Eugene Peterson que ele fala do pastor desnecessário, né? Será que realmente é necessário hoje pastores integrais? Como funciona isso, né? É uma discussão realmente. Mas o pastor que que trabalha, né, não é integral, aliás, que é parcial, ele tem algumas dificuldades a mais, né, do que o pastor de tempo integral. Então esse livro aqui vai te ajudar, você que é pastor, né, parcial. Ele fala essa questão do sucesso, né, definindo o sucesso. A gente às vezes trabalha e está na igreja, então a gente fica, né, tentando conciliar, a gente sonha um monte de coisa para a igreja, mas não tem muito tempo para poder executar por causa do trabalho, né? O trabalho às vezes nos tira tempo da igreja, e aí como lidar com isso, né? Não é fácil realmente, né? Mas nos dias de hoje nós precisamos, né, lidar com isso. E ele trabalha uma questão que eu achei interessante aqui nesse livro, que é se você tem um ministério parcial, não só o ministério parcial na igreja em geral, né? Mas no ministério parcial você precisa equipar os leigos, né? Então se você não tem todo o tempo para orar, para visitar, para preparar a mensagem e tudo mais, o que você precisa fazer? Você precisa ter trabalhadores com você, né? Pessoas leigos, né? Obreiros, líderes que possam te auxiliar no trabalho, né? Então o pastor integral também, com certeza, né? Mas ele tem mais tempo para treinar e trabalhar e levantar essa equipe. O pastor vivo castrado, então bom também esse livro, recomendo, né? Conciliando profissão e ministério, tá bom? Leitura obrigatória. Esse aqui também é um livro muito bom da editora Vida, chama Pastoreando com Firmeza e Determinação, Craig Larson. Ele é um pastor de uma igreja pequena nos Estados Unidos e me chamou a atenção esse livro aqui, né? Também é de uma série que a editora Vida lançou um tempo atrás, chama Coleção A Alma do Pastor, muito bom também, tem vários livros dessa série, mas esse aqui em especial falou comigo, porque esse pastor, ele fala da experiência dele em uma igreja pequena. Ele fala até que foi para um lugar e aí tinha aquela ânsia, né? A igreja vai crescer, não crescia, passou muitos anos lá, e aí depois ele saiu frustrado e foi para trabalhar numa agência, né, para-eclesiástica, que era uma revista cristã, e lá ele aprendeu bastante, entrevistou pastores, escreveu artigos, e aí ele foi, né, ficando frustrado porque ele queria mesmo era pastorear, né? E aí ele voltou para uma outra igreja pequena também, ficou feliz da vida lá, porque ele entendeu que o ministério dele no reino de Deus era para pastorear um tipo de igreja daquele jeito, né? E então é interessante isso, porque ele fala essa coisa de que às vezes nós ficamos frustrados competindo com outros pastores, né? Olho para o ministério do outro e eu fico, poxa, né? É o mito da grama mais verde, né? O outro pastor está melhor, ele está alcançando mais. Deus, eu também sou teu servo, por que não acontece isso comigo? Isso é uma questão que os pastores têm que lidar, na verdade. Temos que tomar cuidado com isso, né? Então pastoreie com firmeza, com determinação onde você está, né? No tempo que Deus proporcionou naquele lugar, não desanima, fica, né, perseverante. E ele fala aqui que eu acho interessante, além de várias coisas, né, do testemunho dele, ele fala da coisa do ministério de 8 watts, né? Então eu achei interessante, porque ele coloca essa questão de que às vezes não se dá valor, né, para ministérios com igrejas pequenas, se menospreza, né? E aí ele dá um exemplo de um satélite que a NASA lançou na década de 70, chamado Pioneer 10. E esse satélite ele foi projetado para trabalhar em pouco tempo, 3 anos só. E a luz dele, né, a sequência lá de comunicação, né, a transmissão dele é de 8 watts só. E aí esse Pioneer era para ficar 3 anos só, para dar até Júpiter, né? E aí, só que a NASA acabou aproveitando e o satélite aguentou e foi embora, chegou até próximo ao Sol, mas aonde poderia chegar próximo ao Sol, para mandar informação do Sol, ou seja, até né, não sei a atualidade hoje, mas ficou muito mais tempo projetado, né? E ele fala aqui que o sinalzinho de 8 watts, viajando pela imensidão do espaço, demorar 9 horas para chegar as informações daquele satélite na NASA, mas ele serviu, né? Serviu porque ele tinha um propósito. Então ele faz essa comparação, essa analogia, né?
não é porque o seu ministério é pequeno que Deus não pode te usar, né? Então pastorei com determinação, com firmeza, o Senhor é contigo, tá certo? Mais o livro aqui desses 5 livros para encorajar, né? Pastores de livro, é esse aqui, ó, Coragem, Líder, do pastor brasileiro Jeremias Pereira, né? E falar do pastor Jeremias Pereira, camarada sustância, né? Camarada gente boa, eu gosto muito dele, sigo ele nas redes sociais aí, ele fala bastante sobre casais, né? Zezão de uma menina, ele tem essa linguagem mineira, né? Bem legal, muito bom. Ele é pastor da 8ª Presbiteriana de Belo Horizonte, né? Se você nunca foi lá, vá, conheça ele é um homem de Deus, conheci já pessoalmente ele. Tem aqui esse livro, né? Coragem, Líder, que é o livro dele, Jeremias Pereira, é editado por ele, né? Então você tem que entrar em contato aí com ele, não tem editora, é da própria igreja, né? Ele fez até uma dedicatória aqui, ó, uma dedicatória, né? Muito bom. A letra meio de médico, né? Mas tudo bem. E esse livro é muito bom, né? Tem a cara dele, né? Tem sacadas assim de humor, né? Ele encoraja, né? Pastor, você está desanimado, né? Pastores que me encorajam de desafio. Ele fala, né? Sobre sucesso e desânimo. Ele fala da questão do dia a dia, né? No cotidiano, para encorajar os pastores e líderes, né? E tem algumas piadas, até anedotas, né, muito legais, né? Então é um livro assim leve, gostoso, né, gostoso para você ler, né? Mas ele tem assim muitas coisas boas, sabe? Às vezes, principalmente para quem está desanimado, a ideia é essa mesmo, né? Ciladas modernas para pastores e líderes, desista de controlar os outros, revitalizadores e plantadores de igreja, né? Qual o tempo ideal para um sermão? Então ele alterna entre coisas práticas, encorajamento, humor, né? Então muito bom. Você conhece o pastor Jeremias, você sabe, né? Esse livro aqui, bom demais, né? Coragem, Líder, eu quero te indicar, tá bom? Leia, compre, é baratinho, não tem nem 150 páginas, mas é bem fininho, né? Uma leitura rápida, gostosa, tá certo? E o último livro desse vídeo aqui, né? 5 livros para encorajar pastores e líderes, é o 18 chaves para o sucesso do ministério pastoral, do meu amigo pastor, do meu mentor, né? Um dos meus mentores aí, pastor João de Souza Filho. Esse aqui foi editado pela editora Mensagem para Todos, né? Esse livro aqui realmente muito bom, eu uso nas minhas aulas, teologia pastoral, quando eu ministro, eu uso esse livro aqui, ele é bom demais, 18 chaves para o sucesso do ministério pastoral. Ele é um pastor já com seus 70 anos, desculpa aí pastor, qual a sua idade aí, desculpa aí, e são mais de 50 anos de ministério, então ele tem cadeira, né, para falar em relação ao ministério pastoral, e ele fala assim, assuntos, só para você ter uma ideia, que eu te dar uma palhinha aí dos tópicos, né? Ele tem, por exemplo, entenda a nobreza e a grandeza do ministério, conheça a diferença entre o ministério falso e verdadeiro. Tem diferença, né? Tem muita gente por aí falando, olha, Deus está agindo aqui, a mão de Deus está aqui, então como é que essa obra não é verdadeira, né? Tomar cuidado com isso, né? Não estou aqui julgando, mas estamos olhando biblicamente, né? Fundamente seu ministério, desenvolva um ministério masculino. Eu acho interessante esse tópico, né? Sempre nas aulas a gente discute bastante, porque às vezes parece que ele está querendo ser machista, né? Ou não apoia o ministério feminino, pastoral, que não é verdade, né? A questão é que ele fala da questão do espírito de Jezabel, né? Muitas vezes alguns pastores são dominados, né, por pessoas que querem ser profeta na igreja, querem mandar, olha, Deus me mostrou, pastor, você tem que fazer assim, né? Tanto homens como mulheres, né? Pode ser um pastor que tem uma mulher que tem o espírito de Jezabel, pode ser uma pastora que tem um homem com o espírito de Jezabel, e vice-versa, homem, mulher, não importa. Não é uma questão aqui de gênero, né? É uma questão espiritual. Então tem muitas igrejas que o pastor é influenciado por profecias, né, por profetas que Deus está me mostrando que tem que fazer assim, né? E aí o pastor às vezes se torna um acabe, né? Não, eu vou fazer porque Deus está mostrando, e aí o ministério fica na mão da pessoa. É horrível isso. Então o pastor Joãozinho fala, olha, isso não pode acontecer, você tem que usar seu cajado, sua autoridade pastoral, você que é o pastor, né? Com isso não estou dizendo que as profecias não são de Deus, são, mas tem que ser julgadas conforme a Bíblia diz, julgar as profecias, né, e não o profeta, tá certo? Então muito bom esse livro aqui, fala sobre a fama também, né? E quero destacar quando ele fala do desgaste ministerial, né, lidando com desgaste ministerial.
os pastores, na verdade, sentem isso, né? Tem desgaste, seja do dia a dia, seja dos problemas, né? Alguns falam que a gente não pode levar problema para casa, né? Mas o pastor é impossível, né? Porque o pastor é stand-by 24 horas, mesmo que você não está no culto, você não está pregando, você é pastor, né? Não tem jeito. E o desgaste muitas vezes vem, né? Se você não perseverar na sua vida de oração, tiver um devocional, dar um tempo para a família também, vem os desgastes, né? Vem as pressões internas e externas, e aí ele vai te ajudar nisso, né? Essa tensão familiar, às vezes, que acontece, estabilidade emocional, a questão da saúde, que o pastor precisa também cuidar. Tem muitos pastores aí que não cuidam da saúde, né? Então é isso, querido. Esse livro aqui vai te ajudar, com certeza, para te encorajar, tá bom? Certo, meus queridos, está aí. Se você está gostando desses vídeos aí, mais um vídeo para você. Então eu quero te pedir, né? Se inscreva aqui nesse canal, curta, compartilhe aí com seus amigos, baixa aí pro seu computador para você ver outras vezes também, não tem problema não, tá bom? Comente aqui também, dê o seu like, seu joinha, comente para falar, ó, Leandro, tá legal, o livro não tá, fala desse livro. Queria também que vocês sugerissem, né? Quem sabe quer sugerir aí uma categoria de livros, ou para me falar sobre alguns livros, né? Se eu não li, eu vou ler primeiro, né? Para depois falar, né? Mas então eu queria que você participasse aí, comente, né? Fale sobre os livros, que com certeza estão dando aí tempo. Estou tentando mais ou menos fazer um por semana, né? Se eu conseguir 2, né? Então fica aí a minha dica para você, tá bom? Desses livros, aí 5 livros para encorajar pastores e líderes, tá bom? Fica na paz, tchau!